Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações. Se inscreva no meu canal alternativo, se você está no meu canal principal, porque lá tem vídeos exclusivos lá, porque o YouTube valoriza mais ele. Também peço que se inscrevam nas minhas redes sociais, Telegram e Twitter, porque eu faço projeções, notícias, fatos importantes, vão tudo para lá, porque são redes sociais rápidas para eu postar, dar informação lá, tá? Tem um link na descrição aí também. Vamos aqui hoje para a aula de Candlestick sobre o padrão chute de baixa. Então, resumindo, chute de baixa é um padrão de baixa e esse padrão de baixa ele é característico de fazer o preço cair, né? Ou vai ser uma onda pequena ou será uma onda gigante. Mas o padrão de alta, ele sempre vai ocorrer em uma onda de alta. Né? Sempre vai ter que ter uma onda de alta para ocorrer esse padrão de baixa. Né? E a onda de alta começa quando? Quando você tem uma onda de baixa, ocorre sucessivos candles que fazem novas mínimas, né? Então, aqui é a mínima desse primeiro candle, e daí esse segundo candle fez uma nova mínima em relação ao primeiro. E assim sucessivamente. E daí quando tem um candle que rompe a máxima de um desses candles da onda de baixa, sem romper a mínima dele, isso é o início de uma onda de alta. Né? O padrão de baixa, ele caracterizará um topo, ou um fortalecimento de uma resistência para fazer o preço cair. Porém, essa onda de alta poderia terminar aqui se o padrão de baixa ocorre aqui. Mas a onda de alta ela é o contrário da onda de baixa. Ela começou nessa condição e ela é característica por fazer novos candles que fazem novas máximas em relação ao candle anterior. Então, a máxima desse candle foi ultrapassada por esse candle que fez uma nova máxima. E não pode romper a mínima do candle anterior. Se romper a mínima do candle anterior, vira onda de baixa. Então, a estrutura da onda de alta começa aqui. Então, o padrão de candlestick de baixa ocorrerá em ondas de alta, indicando formação de topo, ou confirmando topos, por resistências já existentes ou identificadas ou formadas por outros padrões e outras projeções. Portanto, padrão de baixa fará o preço desabar. Né? Vamos aqui para a descrição e psicologia do padrão explicado. Né? Primeiro, temos a onda de alta, onde ocorre um Marubozu positivo. Então, Marubozu, que é um candle de alta, ele é característico pelo quê? A psicologia por trás do Marubozu é o quê? Força compradora extrema, onde se o Marubozu ocorre em um suporte, então ele fortalece o poder desse suporte para fazer o preço bombar para cima. Se o Marubozu ele ocorre em uma resistência, tá aqui a resistência, ocorreu o Marubozu aqui. Se ele ocorreu antes da resistência, ele indica uma ameaça iminente para a resistência, visto que ele tem uma força compradora para fazer o preço subir mais. Se ele rompe a resistência, dependendo do tipo de rompimento, né, um pouco complexo explicar isso aqui, no meu curso oficial já explico isso, dependendo do tipo de rompimento, indica aniquilamento, né, indica enfraquecimento total, neutralização total da resistência ou enfraquecimento extremo da mesma, e o preço, por sua vez, poderá culminar em mais movimentos de alta, né? E em uma onda de alta, o Marubozu ocorrendo pode caracterizar se o contexto indica que tem espaço para a onda de alta aumentar. Ele funciona como continuação da expansão dessa onda de alta. Então, numa onda de alta, ocorreu o Marubozu, ele se enquadra nesta situação aqui. Tá? A psicologia por trás do Marubozu ocorrendo, claro que, por exemplo, ocorreu o Marubozu aqui, Marubozu positivo, né? Marubozu positivo, só revisando aqui, ó,
Quando você tem um corpo na forma de quadrado, não é Marubozu, mas o suficiente para fazer um retângulo já é um Marubozu. Só que o Marubozu seria, idealmente, 2 vezes o tamanho do tamanho mínimo que um Kendo pode ter para formar um retângulo. Então isso aqui é um mini Marubozu, que não tem tanta força. O dobro desse mínimo aqui para formar um retângulo, mais ou menos desse tamanho, é que seria o Marubozu. O ideal seria um Marubozu grande assim. Quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão, mais forte o significado e força que ele demonstra. Então se enquadra aqui nessa situação aqui. Tá? Porém, vamos dizer que apareceu o Marubozu. Se enquadra nessa situação, vai depender do contexto. Todo contexto de tendência de alta, início de tendência de alça, continuação, reversão, dependerá exclusivamente de estratégias, usando preço, usando indicadores de análise técnica ou outros indicadores que vão indicar o contexto se é uma região que vai continuar alta, que é início de tendência, está sobrecomprado e o preço vai cair. Então, se está numa região, o contexto indica uma resistência fortíssima aqui e uma sobrecompra nessa região aqui, o Marubozu funcionaria como uma sobrecompra e também significaria um bull trap, né? Uma trapaça de compra, uma armadilha de compra, porque é uma sobrecompra e mesmo o Marubozu, por toda a psicologia que ele representa, ele tende a falhar porque o contexto ele prevalece, né? Então vai depender do contexto para que esse Marubozu seja essa opção. Tá? Mas vamos dizer que essa segunda opção aqui, opção 2. O que acontece? A psicologia do Marubozu indica claramente que vai bombar para cima. Mas o Marubozu negativo indica o contrário. Né? Ele indica que o preço ele vai desabar mais. Né? Se é em uma resistência ou próximo de uma resistência, indica que essa resistência está forte para empurrar o preço para baixo. Né? E se está numa onda de baixa, ele tende a... Se ele apareceu aqui, ele indica que essa onda de baixa tende a desabar. Ou seja, o contrário do que foi falado antes sobre o Marubozu positivo. E o que acontece? O preço ele fechou aqui, abriu aqui e fechou aqui. Então o preço ele pula no segundo candle, provavelmente tem que ser um mercado para ocorrer um chute de baixa, o mercado de Bitcoin, mercado Forex. O mercado Forex de segunda a sexta é 24 horas. Então chute de baixa ou bearish kick não vai ocorrer, porque tem esse gap total. Mercado Bitcoin é 24 horas também, gap total também quase impossível ocorrer, porque é 24 horas. Agora, quando é pregão, bolsa, quando fecha de domingo, sexta e vai para segunda, o Forex fecha na sexta, volta no domingo. Então, de sexta para domingo, no Forex pode ocorrer um chute de baixa. Então, a gente vê o preço pulando aqui do fechamento e bombando aqui. Bombando não. Ele pula daqui e abre aqui. E desaba. E tem sombras muito pequenas. Pode ter uma sombrinha pequena, mas são mínimas e máximas muito pequenas. Esse primeiro candle aqui também. Isso caracteriza o quê? Né? Nesse fechamento aqui, a pressão vendedora, aliás, era tão significativa que, né, desmantelou o preço para esse ponto, formando um gap total, onde toda a psicologia desse Marubozu, abertura, fechamento e todo o significado do Marubozu que eu expliquei, ele é literalmente aniquilado, porque ele indica que o preço vai para cima. Mas isso é totalmente arruinado pelo gap total que ocorreu, ou seja, gap total, não é gap de corpo, onde as sombras se tocam. É um gap de corpo e sombra total. Né? O corpo, a abertura, fechamento, máxima e mínima do primeiro candle, não tocam em nada no segundo candle, gap total. É um gap mais forte. Né? E você tem, então, esse gap gigantesco aqui, que é diferente de um gap ainda mais forte, porque ele pulou daqui, ó, do fechamento lá para baixo, de um candle cujo corpo é gigante. Então aniquila totalmente a estrutura aqui do Marubozu para o preço bombar. E
temos um Marubozu contrário ao Marubozu primeiro, que indica que vai bombar, e esse segundo Marubozu indica que vai desabar. Então, vira o chute de baixa, né, onde é o candle antagônico ao primeiro, com gap de corte. Se aparecesse um Marubozu aqui, também formaria uma pinça de topo, praticamente, né? Uma pinça de topo aqui. Ou, se fosse assim, um engolfo de baixo. Mas quando pula, é muito mais forte, porque ele começou aqui, ó, né? A pinça de topo começou aqui. Veja o vídeo da pinça de topo, veja o vídeo do engolfo de baixo. O preço, ele abriu aqui e desabou até aqui. Fez a pinça de topo, tweezer top. Engolfo de baixo, né? Bearish engulfing. Ele deu um gapzão lá para cima, falhou e engolfou todo o candle, né? O chute de baixa é muito mais forte do que engolfo de baixa, do que pinça de topo, ou o Dark Cloud Cover, né? Dark Cloud Cover, a nuvem negra. Tá? Se fosse a nuvem negra, mais ou menos 70% aqui do corpo do candle, também é muito mais forte o chute de baixo, pela própria descrição e psicologia por trás da descrição apresentado. Então é um dos padrões de baixa mais fortes que tem. Quando ele ocorrer, ele tem um valor muito significativo, né? Quando ele ocorrer. Essa é a psicologia, então, por trás do padrão para entendermos a força dele. É mais forte do que engolfo de baixo, mais forte do que a pinça de topo, tá? Do que o Dark Cloud Cover, do que bebê abandonado de... Bebê abandonado de topo é parecido, né? Tem uma força similar. Então, é isso, tá? Agora, o que intensifica o poder desse padrão? Se o Marubozu positivo tiver sombra superior grande, então podemos ter um chute de baixa, uma sombra gigante aqui. Ó. Ah, Leandro, mas não está igual o clássico, igual do livro. Mas nós temos uma sobreposição de candlesticks parcial, ou seja, uma sombra gigante é parte de um candlestick que indica pressão vendedora extrema, formação de resistência nessa região. E formando o Marubozu, com essa estrutura desse segundo Marubozu, forma o chute de baixa somado a essa sombra gigante aqui, caracterizando uma força maior vendedora sobre o padrão chute de baixa. Então, nos livros de candlesticks não falam isso, mas quando você ver isso acontecendo, você vai ver que também funciona. E estatisticamente, talvez funcione até melhor. Eu acredito que funciona melhor, pela minha experiência, quando ocorre essa sobreposição de candlesticks envolvendo sombra superior grande que indica pressão vendedora extrema. Né? Sobreposição de candlesticks, um candlestick dentro de outro candlestick, digamos que concatena probabilidades, né? Concatenar é uma palavra de programador, né? Mas soma probabilidades, né? Para vocês entenderem melhor. Soma a probabilidade fica maior. Se o Marubozu negativo for maior que o Marubozu positivo, então quer dizer, sabemos que o Marubozu positivo, quanto maior, maior a força dele. Esse segundo é mais forte, e assim sucessivamente. Eu tenho esse Marubozu que indica uma força extrema lá para cima, gigante. Ele é frustrado por toda a psicologia que está por trás da descrição do comportamento do segundo candle. E ainda eu tenho o Marubozu negativo, que segue o mesmo conceito de quanto maior ele, maior a força. É um Marubozu e é maior do que o primeiro Marubozu. Né? É antagônico e é maior. Então é antagônico. Deu gap de corpo total, indicando neutralização do Marubozu primeiro positivo. E ainda é antagônico e maior, então tem mais força. Então ficou maior o segundo candle, o chute de baixo se torna ainda mais agressivo. Quanto maior o gap de corpo entre os dois candles, mais forte é o padrão. E é claro, se somar os dois primeiros aqui, se somar os três, né, vai ser um padrão mais forte. Então, digamos que aí temos aqui o gap, ao invés de ser desse tamanho, vai ser um gap maior. Vai ser lá para baixo. Né? Aí vamos dizer que
né? Ou pode ser com gap maior, e além disso o Marubozu negativo é maior o corpo dele. Ou pode ser os dois, pode ser isso aqui, né? Vou desenhar de azul aqui. Marubozu com gap de corpo, o candle gigante aqui no segundo candle, o corpo maior, e aqui ainda tem a sombra maior, né? Ou vamos dizer que então tem essas opções, essas variáveis do padrão. Aqui aumentam a força dele. O mais forte do chute de baixa seria isso aqui. Que você tem a sobreposição dessa sombra superior aqui com o corpo gigantesco bem maior desse Marubozu negativo. Isso não se fala nos livros de candlesticks, mas na prática você vai ver que se ocorrer, tem uma força muito maior, talvez. Não vou dizer muito maior, mas maior tende a ser maior. Então isso não tem na literatura de candlesticks, né? Essas coisas não se fala. Mostra lá o candlezinho lá padrão e você vai trabalhar no gráfico e você vai ver que não consegue acertar, não consegue entender. Isso é um erro da literatura de candles, né? E da maioria dos livros de candlesticks está, na minha visão, ensina errado. Poucos são os que ensinam corretos. Muito bem, então, padrão baixista. Agora existe o contexto, o padrão chute de baixa, padrão baixista. Existe um contexto, aqui a questão das variáveis eu já falei todas aqui, né? Os explicados anteriormente, ali eu falei. Tá? Tem também, né, poderia ser um chute de baixa com candles ao invés de Marubozus, né? Mas poderia ser aí candles pequenos, candles de indefinição, também tem a psicologia poderia ser assim, ou poderia ser qualquer outro candle de indefinição, né? Você tem os dojis lá, todos os tipos de dojis, tá? E daí você tem também o martelo, a estrela cadente, né? Positiva e negativa, né? Então, se ocorrer em um topo um gap de corpo, é parcialmente um chute de baixa, né? Lembra um pouco do chute de baixa, mas por causa do gap. Então é um padrão bem parcial, né? Não é muito característico do chute de baixa, né? Porque formaria aqui um bebê abandonado de topo, mas vamos dizer que o candle aqui pega aqui, não vira bebê abandonado de topo. Então a gente poderia julgar isso aqui como um parcial chute de baixa, só que com candles de indefinição. Ou se ao invés de se não tiver indefinição nesse segundo candle, mas tiver um Marubozu, chute de baixa parcial, né? Chute de baixa parcial, porque o ideal seria mais forte o padrão se fosse a destruição da psicologia por trás desse Marubozu positivo. Aqui já indicava uma indefinição nesse candle, já indicava que iria cair, né? Mas por esse Marubozu operar vendido aqui seria complicado. Aqui eu já poderia operar vendido porque é um candle de indefinição, já indicava topo, já presumia esse topo por meio dele. Mas não deixa de ser um chute de baixa para intensificar a força do movimento baixista que já era provável, né, pela psicologia dos candles. Bom, agora o contexto por trás do uso do padrão. Toda tendência de baixa, ela se caracteriza por ter uma resistência que sustenta ela, e o preço tende a começar a tendência de baixa. O meu curso ensina tudo isso, a determinar o contexto, quando você faz meu treinamento, aprende as minhas técnicas, aprende os sinais das minhas técnicas gráficas. Ele vai ensinar todo o contexto. E você pode criar uma metodologia ou aprender uma metodologia onde ela vai determinar o contexto. Os candlesticks sempre são para validar esse contexto, aumentando a probabilidade deles ou diminuindo a probabilidade deles. Os candlesticks sempre são complementos. Eu não posso tomar decisão com base em um padrão de candlestick aparecendo sem eu ter a habilidade de determinar o contexto. Os candlesticks vão fracassar miseravelmente. A não ser que você vai operar movimentos de curto prazo só com candlesticks. Isso é possível, mas operações fundamentalistas de longo prazo não funciona, porque é coisa de curto prazo. Swing trade de position trading de médio prazo, longo prazo, não tem sentido.
É mais para trade, para operar 100% só com candlesticks e movimentos curtíssimos. E eu não acredito em lucros bons operando curtos alvos, movimentos pequenos. Então, no começo de uma tendência de baixa, determinado por uma estratégia, uma metodologia, por um padrão, ocorre nessa região de topo, que é o começo da tendência de baixa, indica todo o contexto e a estratégia que o mercado vai cair, ocorre um chute de baixo aqui. Então, né, ele confirma, eu posso estar entrando vendido, que tende a validar essa tendência de baixa. Nos topos aqui, se o contexto indica que vai continuar, se o chute de baixo ocorre aqui, também posso estar entrando vendido no short trading, aluguel de ações. Agora, se o contexto aqui indica sobrevenda e o mercado tende a virar para cima, o chute de baixo aqui vai ser insignificante, porque ele vai promover um movimento baixista contra o contexto, que é de sobrevenda para que o preço suba, então ele não vai ser muito eficaz para mim. Se eu sou investidor de longo prazo em criptomoedas ou ações, apareceu essa condição aqui que eu expliquei antes. Eu vou parar as minhas compras pesadas e comprar muito pouco, porque é provável que o mercado caia, para comprar nessa região de sobrevenda aqui, onde eu vou comprar o acumulado que foi economizado durante toda essa queda. Eu faço isso direto no Bitcoin, né? Publicamente aí no Bitcoin eu faço isso, né? Para os investimentos em criptomoedas, e eu faço, né, a estratégia lá no grupo secreto de sinais, está tudo lá também, e tem muitos acertos, 100% pelo gráfico. Então, essa tática funciona para a parte fundamentalista de longo prazo e funciona para traders também operar vendido. Aqui você tem essa correção. A correção tende a parar aqui e desabar, tá? E voltar a desabar e cair, etc., formar uma grande tendência de baixo. Então, eu poderia estar operando vendido, arriscando uma venda aqui. Aliás, aqui não, porque tenderia a chegar aqui. Mas aqui compensaria se ocorresse um chute de baixa, confirmaria essa possibilidade. Mas vamos dizer que tende a falhar, o contexto indica que vai falhar essa queda gigante, nessa resistência, e o mercado vai explodir para cima. Então não compensa eu estar operando o chute de baixo aqui, se ele ocorrer aqui, porque o contexto é contra ele não tem custo-benefício. Aqui começou uma tendência de alta. A probabilidade é o mercado explodir para cima. O chute de baixa, ocorrendo nesses topos, não tem sentido, vai fazer um movimento pequeno. Quando o movimento do chute de baixa for pequeno, né, você operar contra, a favor dele não tem custo-benefício, porque você vai lucrar pouco, né? Então a tendência de alta dura, né, ela vai subindo, tem chance em cada um desses topos do mercado continuar pulando esse topo e bombando, mas aqui o mercado indica sobrecompra para que o mercado faça um ABC corretivo para baixo. Ocorrendo o chute de baixo aqui, valida e intensifica a probabilidade disso ocorrer. Então eu poderia estar operando vendido. Se eu estou fazendo investimentos para longo prazo, mesmo estando dentro de um preço bom, a probabilidade de uma correção forte, porque o contexto indica isso. Então eu não vou comprar, né? Vou comprar pouco aqui nesse topo, porque tende a desabar. Daí quando chegar aqui eu compro pesado de novo, né? E esse ciclo aqui, né? Esse processo cíclico, dentro desses contextos explicados, tem que aplicar o padrão de acordo com o custo-benefício e se é vantagem você operar vendido ou não. Então o erro no ensinamento de candlesticks é que o pessoal fala que é padrão de baixa, então é padrão de baixa, eu vou operar vendido, eu vou vender e vou ganhar com a queda. E isso vai depender do contexto, porque não compensa eu operar vendido se é uma queda curtinha, né? Ou deixar de comprar para longo prazo, você vai fazer uma quedinha pequenininha para depois bombar, explodir, etc. Okay? Então, pessoal, é mentira que dizem por aí, aprendendo tudo sobre candlesticks, sendo expert em candlesticks, fazendo tal curso sobre candlesticks, você vai ganhar fortunas no mercado. Grande mentira. Na realidade, aprender sobre candlesticks ajudará você a criar uma metodologia. Aprender sobre análise técnica, você vai ficar rico sabendo tudo de análise técnica? Não. Você pode saber todas as formas, você pode até criar novos indicadores. Você precisa
né? Criar uma metodologia envolvendo indicadores de análise técnica, price action, preço, outros padrões, o candlesticks, e você tem que comprovar essa metodologia. George Soros levou 5 anos para comprovar a sua metodologia depois de estudar tudo isso. Estudou análise fundamentalista, sabe, economia. Então ele levou 5 anos para comprovar a sua metodologia, para ele ser o George Soros, o grande especulador. Benjamin Graham, da parte fundamentalista, daí tudo bem, não envolve candlesticks. Mas também demorou muitos anos, ele quebrou antes de realmente comprovar a sua metodologia. Tudo isso prova, e eu levei 8 anos para comprovar que a minha metodologia funciona. Então, eu ensino de graça sobre candlesticks, porque eu sei que vai ajudar as pessoas a criarem metodologias. Mas a 90% vai fracassar, porque é muito difícil, né? Então eu quero ajudar você a criar sua própria metodologia. Espero que você tenha sucesso. Mas se você já quiser uma metodologia já pronta que funciona, pode fazer igual o Warren Buffett fez. Benjamin Graham tinha uma metodologia que funcionava. Ele dava aula sobre essa metodologia e o Warren Buffett fez aulas com Graham. Você pode estudar sobre a vida dele, está lá registrado. E aprendeu o método investidor inteligente, do qual eu ensino nos cursos também, né? E você pode estar fazendo o meu curso de uma metodologia que eu já testei e já funciona, e eu não mudo os indicadores há 10 anos aí. Você pode ver nos meus vídeos de 10 anos atrás até hoje, as médias móveis e o ADX lá e o mesmo padrão. Por que eu não crio uma nova metodologia? Porque é muito difícil comprovar uma metodologia. 8 anos que eu sobrevivi e consegui criar. A maioria vai fracassar. Então eu estou aqui para ajudar. Vendo os cursos também, se quiser fazer meu treinamento, entre em contato comigo. Curso de trader para todos esses mercados e também a parte de criptomoedas para longo prazo, né? Investimento de longo prazo, trade de longo prazo nas criptomoedas, montando portfólio carteira. Aqui a parte fundamentalista 100% para ações, otimizado no processo de compra, mesclando com a análise técnica, comprando mais abaixo ainda do valor intrínseco, usando o método Benjamin Graham. E o grupo secreto de sinais. Basta você seguir os sinais e lucrar, e tem o portfólio de criptomoedas para longo prazo e todo o manejo de risco e todas as estratégias que serão usadas ali. Grupo secreto de sinais, de graça para quem faz o curso. E você pode também contratá-lo separado, custa muito barato mensal. Então entre em contato comigo, pessoal, caso vocês desejem aí estes serviços. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.